Fala aí, meu povo, tudo bom com vocês? Bom, gente, esse daqui é o nosso blá 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 semanal. É o nosso Cebola Cast. E admito que ele tá saindo com um pouco de delay porque eu estou com sono, vamos dizer assim, tá? Mas eu tenho que falar sobre essa semana que rolou, né? A gente teve bastante coisa. Teve bastante coisa mesmo? Não lembro. Tá. Mas a gente tá vendo Anéis do Poder, tá bem interessante. Tá melhor do que a primeira temporada, eu diria. Assim, a gente voltou a ver Girls in the House, como vocês devem ter notado. No outro canal, a gente tá numa correria danada, porque a gente tá fazendo a gente tá fazendo a cada o quê? A gente tá fazendo 3 episódios por dia. Então tá sendo bem focado, eu diria. Porque a ideia é a gente conseguir acabar esses projetos pra poder voltar a fazer live, né? Começar, não, voltar, né? Fazer live. E essa semana a gente começou a assistir. A gente tá assistindo algumas coisas novas, tá? Quer dizer, uma delas não é uma coisa nova, mas é uma coisa que a gente não tinha assistido antes, que é a Suits. Cara, Suits é uma série interessante. Eu consigo ficar com... Eu gosto e tenho ranço de alguns personagens ao mesmo tempo. Por um lado é bom porque eles são bastante humanos, sabe? Mas eu acho também que eles são muito burros às vezes, sabe? Mas a série, ela trata-se no mundo da advocacia, né? O mundo do direito, mas não de um jeito comum, eu diria, né? Ele não é só uma série de tribunal, eu diria. Apesar de ter muito tribunal. Ela é uma série que trata muito de pessoas, de poder, de manipulação, de intrigas, de como às vezes as pessoas podiam... Eu acho que duas das coisas principais assim, de Suits ou talvez o tema principal de Suits é comunicação, cara. Como ela faz falta e como e como uma comunicação falha pode fazer inimigos e aliados se tornarem isso, né? Você pode fazer aliados se tornarem inimigos, inimigos se tornarem aliados e por aí vai. Então é uma loucura isso tudo, tá? E a gente também tem vamos dizer assim, o protagonista, quer dizer, os protagonistas são teoricamente dois, né? O Harvey Specter e o Mike Ross. Pelo menos até onde eu vi, né? Eu tô no meio pro fim da terceira temporada. Meio da terceira... Não. Eu tô mais ou menos no meio da terceira temporada. Mas basicamente esses caras são os protagonistas mesmo. Todas as decisões... Você vai ter muitos núcleos, muitas coisas rolando. Mas eles é que levam a história a se mover, né? Sempre em volta deles. E basicamente... O que acontece? O Mike, ele é um cara que é muito inteligente e que tem memória fotográfica. E ele tem a memória fotográfica tipo a do Monk, vamos dizer assim, né? Só que eu diria até que o Monk era mais preciso. Porque o Monk, ele tem a memória completa e a memória com todos os sentidos. O Mike é especificamente com imagem. Então a memória do Mike, ela é muito específica com imagem e pelo menos até onde apareceu, até onde deu para notar, ela é muito específica com visão, tá? Com a visão dele. Mas basicamente isso no meio do direito é absurdo, porque ele nunca vai esquecer uma lei, ele nunca vai esquecer uma regra e coisas do tipo. A questão geral é que o Mike, ele é muito ingênuo, muito inocente e muito hipócrita, tá? A hipocrisia é um tema recorrente nessa série.
Porque ele é um cara que sempre fala que tem que fazer o certo, que tem que fazer o honesto, que não sei o que, porém ele tá praticando advocacia sem ter um diploma. Ou seja, ele está praticando direito sem ter sido formado em direito. Por mais que ele tenha capacidade para isso, ele é muito bom nisso, ele é pica, sabe? Ele sem o diploma é melhor do que muitos advogados com o diploma. Então, imagina, né? Mas assim, e o Harvey é um cara que, por mais que ele seja, eu até diria íntegro, ele é um cara extremamente competitivo e agressivo. Ele não é... Eu não vou dizer que ele é exatamente íntegro. Se eu fosse colocar ele num D&D, a tendência dele seria leal e neutro. Porque ele é um cara que ele é extremamente leal ao código de conduta dele. Então... e ele é um cara que tem palavra, ele é relativamente honesto. Então... Mas ele pode não ser tão sincero, tá? Ele pode ser honesto, mas não sincero, ou vice-versa. Não, é honesto, mas não é sincero, é isso mesmo. Então, assim, ele pode às vezes te omitir um fato ou outro, ou falar algumas coisas para vantagem dele, e é isso, tá? É um cara que bota a vitória em primeiro lugar, e isso muitas vezes atrapalha a vida pessoal dele e a vida de todos os que estão ao redor dele. Tá? Mas é um advogado foda. E te falar assim, ali eu tive certeza também que eu não queria ter nada nunca a ver com o mundo do direito, e eu não quero precisar de advogado na minha vida. Mano do céu, caraca, que meio insano que é, cara. Porque é um golpe, um dando golpe no outro, e dando volta, e virando pra cá, e virando pra lá, e fazendo trama, e usando uma brecha na lei, e fazendo um suborno, e uma intimidação, e não sei o que, e você fica, irmão, caralho, não tem nada, não tem como ser um pouquinho mais sujo, não, menos sujo, melhor dizendo. Mas é isso. Eu diria que Suits é legal, eu vi que a série ela rolou de 2011 até 2019, ela teve problemas porque uma das personagens do núcleo principal, que é a Rachel, é interpretada pela Meghan Markle, que se casou, e o caralho é 4, aí o cachê dela subiu astronomicamente, deu uma merda fodida, ela engravidou também, né, na época, e aí teve pandemia, a série acabou antes da pandemia, acabou em 2019, né, mas assim, mas aí basicamente com tudo que deu, eu acho que, eu não sei se ela continua até o fim da série, ou se ela sai da série, e eu não sei como ela sai da série, tá? Mas eu imaginava que a merda teria sido por isso. De qualquer maneira, a série tá na Netflix completa e eu tô assistindo ela por lá. Do mais, tá? Eu vi um filme muito ruim para que vocês não tenham que ver. Eu vi Borderlands, o filme. Cara, vamos dizer assim, não tem nenhuma surpresa, as surpresas não surpreendem. A Cate Blanchett está interpretando a Lilith. E a Lilith devia ser jovem. Por quê? Só que olha aqui qual é a diferença. A gente está falando, basicamente, a Jamie Lee Curtis, que tem 65 anos, está interpretando a Patricia Tennis, que nessa versão da história de Borderlands é como uma mãe para Lilith, que é interpretada pela Cate Blanchett, que tem 55 anos. Pois é. E o Roland, que é um soldado, caralho, 4 e tal, ele é interpretado, e ele é um personagem mais sério da franquia. Ele quer dizer, da franquia eu não digo, mas
do jogo dele, que é o 2, né? Se eu não me engano. O Roland, se eu não me engano, é o soldado do 2 ou é o do 1? Caralho, peraí. Ele é o do 2, né? Borderlands. Ele é o do 1? Ele é o do 1, né? Ele é o do 1, sim, cara. Tanto que no 2 ele tá na salinha lá ajudando, é verdade. É verdade, o Roland é o do 1. Eu tô louco, mano. Então, o Roland, e ele no 2 ele é extremamente essencial pra franquia. Ele só não é tão presente porque no 2 ele tá como NPC, né? Então, eu não lembro qual é o nome do soldado do 2, inclusive. Bom, mas tá bom. O que acontece é que ele é um personagem sério, tá? E o Roland, ele tem uma coisa de ser um personagem, vamos dizer assim, apesar dele ser um personagem... o 2 é o Axton, que é um lourinho esquisito. Mas vamos lá. O Roland, ele é um personagem sério. Personagem soldado, disciplinado, determinado e tudo mais. E ele... vamos dizer assim, que você colocar o Kevin Hart pra interpretar ele... Cara... Se você vai colocar o Kevin Hart pra interpretar ele, bota o Kevin Hart pra fazer um papel Kevin Hart e admite que você só tá usando o nome. Mas que aquele personagem é um personagem novo. Você já tá fazendo isso com o resto da história todo mesmo? Porém, não fizeram isso. Tentaram forçar o Kevin Hart a fazer um papel sério de um jeito extremamente quadrado. Outra coisa... E ficou ruim. Você nota assim claramente que ele tá... Caralho, parece que ele tá fazendo. Que ele tá. Eu não vou dizer chapado, mas até que seria uma boa analogia. Parece que ele tá fora dele quando ele tá falando. Parece que ele não tá. Você nota claramente que a pessoa tá desconfortável no que ela tá fazendo. A Cate Blanchett, como Lilith, tem a mesma sensação. Jamie Lee Curtis, vamos ser sinceros, todo o elenco passa a mesma sensação. Parece que tá todo mundo meio. Isso daqui não faz sentido, mas eu vou fazer, tá bom. E com isso as atuações saem muito ruins. Tá? Muito ruins. Porque o elenco ele tá completamente desconectado, tanto uns dos outros, quanto eles de si próprios. E isso, cara, pra quem quer assistir a parada, fica muito ruim. Outra coisa esquisita, eu vi o filme legendado, tá? E isso não ajudou em nada. Por quê? Porque teve mudança no texto do filme e não teve regravação. E com essa mudança de diálogo sem regravação, o que aconteceu foi que os atores redublaram suas falas. Só que o movimento da boca fica diferente em várias cenas e dá pra notar claramente e fica esquisito demais. Outra coisa, a trama toda ela é bem óbvia. Você sabe o que vai acontecer muito antes de acontecer. E isso não tem nada a ver com os jogos, tá? Eles tentam dar aquela puxada de tapete, só que não importa, sabe? Nada daquilo importa, sabe? Você não sente o risco, você não sente medo, você não sente vontade, você não fala assim, nossa, você não fica nem empolgado com as revelações, nem assustado, ou você não sente nada com o filme, sei lá, mano. É bizarro. O máximo que ele pode te tirar, pelo menos foi o que aconteceu comigo, foi uns... de tipo assim, de você ver uma arma, ou um equipamento, ou uma marca, ou alguma coisa específica dos jogos representado na tela. E ainda assim, é literalmente só uma referência vazia. Tem alguns personagens que estão caracterizados
em termos de aparência com algumas coisas do jogo, mas que em termos de interpretação e de importância e de cena, se fosse qualquer Minion de cosplay, dava no mesmo. Ou seja, pra quem não viu os jogos, não vai sentir a menor diferença, vai falar: mas esse cara tá com a roupa diferente dos outros, era pra ele ser um chefão? Mas não vai sentir diferença porque ele não age como se fosse um chefão. E o outro, sei lá, cara, é tudo tão irrelevante. É tudo tão idiota, sabe? E não é relevante para a franquia, não. É relevante pra quem tá assistindo, sabe? Você não consegue gostar dos personagens. O Claptrap do Blackjack, ele não tem nada de Blackjack. E ele também não é tão bom quanto o Claptrap dos jogos. Mas ele é definitivamente a melhor coisa, é a melhor interpretação das telas. O que não quer dizer muita coisa. Vamos dizer assim, que ele tirou nota 5, enquanto o resto todo tirou nota 2, sabe? Ou seja, ele é um ruim no meio de horríveis, tá? Vamos dizer assim. Mas eu sinceramente eu tive a sensação de que eles podiam ter colocado, já que é um personagem de CGI e tudo mais, por que você não contrata a porra do dublador original do jogo? Seria mais barato do que contratar o Jack Black, cara. E tipo assim, e a voz ela é tão robotizada e tão cheia de efeito que você nem percebe que é o Jack Black. Você só vai saber que é ele porque você vai ver nos créditos. Na cena de crédito que é ele, mas só isso. Não faz a menor diferença ser ele. Então assim... nossa, outra coisa que me deu um nervoso fudido. Os efeitos são muito ruins. Caralho, os efeitos são muito ruins. Os efeitos são muito, muito, muito ruins. Tipo, ruim no ponto de incomodar o olho. De você perceber que a pessoa foi trocada por um bonecaço de CGI ruim nas cenas. E tu fica meio... Então assim, o que eu posso dizer pra vocês? É que, cara, foram 110 milhões o custo do filme. Ele fez 32 milhões nos cinemas, pelo mundo todo. Ou seja, só na base de custo ele já ficou devendo 80. Sem contar marketing, sem contar distribuidoras e tudo mais. Então... você vê que assim, esse filme foi um prejuízo absurdo, tá? Absurdo. E ele é um filme assim que você nota claramente que quem tava tanto atuando, quanto escrevendo, quanto tudo mais, não jogou os jogos. Não jogou nenhum jogo. E nem sequer pegou pra ver um vídeo no YouTube do jogo, sabe? Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que a caracterização física dos locais e tudo mais tá legalzinha, dá pra dizer que é só, sabe? Você não tem aquele espírito de Borderlands, da coisa escrachada, da coisa que era pra ser um filme mais 18, por exemplo, mas acabaram botando um filme pra 13 anos. E com isso tem um problema muito grande, que é o que não tem gore. O gore que era pra ser um elemento... porque esse filme era pra ser o Deadpool dos jogos, entendeu? Tipo um Deadpool dos jogos. Ou seja, muito sangue, muita violência, muita escrachadice. Podia ter quebra de quarta parede, podia ter um monte de coisa zoada. Mas não teve. Sabe, não teve. Tentaram guardar uma parada como segredo pro terceiro ato. Só que assim, é uma parada que quem jogou os jogos já sabia. E quem não jogou os jogos, mas se interessou em ver o filme e pesquisou qualquer coisa, também já sabia. Se você jogar no Google Lilith Borderlands, você vai saber isso dela, tá? Porque vai estar lá... vai estar... as imagens que aparecem dela já são ela com asas de fogo, com chamas e o caralho é 4. Então
todo mundo já sabia quem ela era, tá ligado? Então você fica meio assim... Really, bruh? Really? Então é meio decepcionante, eu diria. É bem decepcionante nesse sentido, tá? Você tem a sensação de que você passou esse tempo todo, viu aquele filme ali e você ficou meio... Então, por um lado, que bom que eu vi em casa, que eu não fui no cinema ver. Por outro lado, não veja, não perde seu tempo não. É ruim mesmo. É um filme que você não vai nem tirar aquela diversão sessão da tarde, nem isso ele serve. Porém, falando em diversão, vamos falar da série que estreou essa semana. Tem duas séries que estreiam essa semana que eu tô muito ansioso, que eu tava bem ansioso. Uma delas eu tava bem ansioso, a outra eu não lembrava que era essa semana, admito. Porém, uma eu ainda não assisti, a outra já. A outra eu já assisti o que saiu, né, na verdade. Que são Agatha All Along, ou para sempre, Agatha desde sempre, né, como dizem. E Pinguim. Pinguim eu vou tentar ver hoje, mas eu ainda não vi, tá? Eu não assisti. Pinguim se passa no universo do Batman, né? Do The Batman, do Robert Pattinson. E se passa depois do filme. Então vai ser meio que o que está rolando com a cidade depois das consequências do primeiro filme. Beleza? Beleza. E aí, nisso, a gente tem também a gente teve agora, né, um dia antes, 18, que é um dia bem importante pra mim, inclusive. Nesse dia a gente teve a estreia de Agatha Desde Sempre, que é um spin-off de WandaVision. O que acontece, né? 3 anos depois de WandaVision, a Agatha Harkness começa não, né? Ela recebe um auxílio, vamos dizer assim, para despertar do feitiço que a Wanda coloca nela no final de WandaVision. E com isso, meio que as coisas voltam a andar, voltam a caminhar. E essa série, ela vai ter a jornada da Agatha Harkness de se redescobrir, reinventar e recuperar, vamos dizer assim. Vai mostrar um pouco do que aconteceu depois que a Wanda passa por tudo que acontece em Multiverso da Loucura. E também vai mostrar um pouco mais do universo mágico da Marvel. Porque a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nas bruxas, né? Eita, peraí, isso pegou mal, né? Não era nesse sentido não, gente, tá? E o que acontece? E a gente tem um personagem misterioso, que até agora não revelou o nome, porém, para bom entendedor, tudo indica, né, e se eu não me engano, teve vazamentos que confirmaram que ele é o Billy Kaplan, né, o futuro Wicano, filho reencarnado da Wanda, tá? Que era o William Maximoff, que renasceu como William Kaplan. E o que acontece, né? Com essas mudanças na trama e tudo mais, a gente fica meio intrigado, porque vão ser introduções pro MCU de vários personagens ligados ao universo mágico, uma reintrodução da Agatha, talvez não como vilã, e sim como uma auxiliar, uma mentora de fato para personagens. Ela é uma mentora do Wicano por um tempo nos quadrinhos, inclusive. Então acho que ela vai aparecer como nessa parte de mentora mais efetivamente, vamos dizer assim. E também tem uma outra coisa que eu achei legal, tá? Essa série ela tem uma pegada meio Charmed. Pra quem já viu essa série dos anos 90, início dos anos 2000, ela é uma série que fala de bruxas,
tá? E ela trata de Salem, ela trata de toda essa mitologia que a Agatha tá tentando recuperar. Os efeitos não são muito exagerados, estão em dia. As atuações estão legais, estão maneiras. A Catherine Hahn, ela tem um charme dela que ela se encaixou muito bem com a personagem. No primeiro episódio, eu admito que eu até fiquei receoso de que a série pudesse, talvez, estar entrando pelo mesmo loop que WandaVision entrou. Porque WandaVision, ela tem 6 episódios de uma questão de viagem no tempo, coisa tal, não sei o que, passando por diversas temáticas, e blá blá blá, eu esqueço achei. E a Agatha, ela começa, tanto pela abertura quanto pela série no comecinho, com a ideia de que ela vai passar pelo universo das séries, passando por tipos de série diferentes. Começando com aqueles temas de série de investigação policial, padrão meio CSI e tal. Porém, ela quebra isso já no primeiro episódio, ela não enrola, ela não enche o saco com isso. E ela já bota a gente no eixo do que vai seguir. E isso é importante, isso é bom. Porque aí você não faz o mesmo erro que WandaVision fez, de criar muitas pontas soltas e não amarrar nenhuma, que é uma sensação extremamente desconfortável do final da série, tá? Ela cria várias linhas, várias ideias, vários raciocínios, e no fim das contas ela não te recompensa por nada disso. E isso é muito ruim em WandaVision, tá? É um dos motivos de eu não considerar essa série tão incrível quanto o resto do povo considera. Mas eu me importo muito com roteiro, com coesão, com aquela... Eu não quero que não, mas poxa, Bruno, como se... Não é realismo. O que eu quero é que a série ela seja fiel ao que ela diz que vai fazer. E se ela fizer um plot twist, que seja um plot twist inteligente, que seja um plot twist relevante, que dê sabe? Que seja recompensador, que faça você sentir bem caso você tenha descoberto, e que não faça sentir tipo WandaVision, que você deu várias ideias e no final foi a conclusão mais borocochô, simples e previsível de todas. E que você fala, era só isso? Sério que eu teorizei, pensei, não sei o que, e era só isso? Então, eu prefiro que não dê brecha pra teoria. E que só entregue logo. Porque é melhor quando as séries fazem isso, no geral, tá? Pelo menos na mão da Marvel. A Marvel, toda vez que ela tenta parecer inteligente, ela termina de um jeito burro e acaba cagando tudo. E nesse caso, eu tenho a sensação de que não vai acontecer. Eu gostei dessa série, eu tô gostando saíram 2 episódios, né, de abertura. E eu gostei desses 2 primeiros episódios, achei bem interessantes, a estética é legal, as atuações estão em dia, as piadinhas são divertidas, então a série tá bem legal. E outra coisa, mostrou que a Disney, ela sabe fazer música pra série ainda assim, tá? Ela continua assim sabendo fazer música pra série. E que aquela coisa que a gente... coisa que a gente teve que ouvir em The Acolyte, que é o poder de um, o poder de dois, o poder de... aquilo é horrível. Então, que aquilo lá foi só um delírio coletivo e que a Disney, ela sabe fazer, sim, música pra série, ela não se perdeu completamente e que, graças a Deus, a equipe de Agatha tá sabendo fazer muito bem e ela tem uma musiquinha que, se você não se cuidar, vai ficar na sua cabeça, tá bom? Então fala aqui, você já viu alguma das coisas que eu falei? Você curtiu? Curte? O que você acha? E quais são seus anseios para séries, filmes e jogos e afins até o final do ano, tá? Então, dito isso, minha gente, beijo no coração de vocês e, como sempre, GG e até logo.